Isaías 58, versículo 1. O título é Observância devida ao jejum. Clama a plenos pulmões, não te detenha. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuas, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Versículo 4. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com o punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Olha agora o versículo 5, isso aqui é o jejum que se faz. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em tua casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Esse é o que Deus quer. Versículo 8, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, aleluia, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Tem alguém me assistindo aqui hoje, irmãos? Versículo 9, então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça ou falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Amém. Vamos lá, versículo 11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, obrigado meu lindo, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Meu Deus, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviardes o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, que no meu santo dia se chama... Pode deixar que eu vou usar os dois. Obrigado, meu lindo. Onde estou? Versículo 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei como a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Agora pule aí algumas páginas, Daniel capítulo 10, somente 2 versículos, para a gente entender esse propósito. Daniel capítulo 10, versículo 2. Daniel 10, 2. Quem achou? Naqueles dias, eu, Daniel,
pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Paizinho querido, fala conosco nessa noite. Queremos a tua voz, apenas a voz do Senhor. Tu tens a liberdade para ministrar aos nossos corações, de sorte que a gente diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor possa aparecer entre nós, para a honra e glória do teu santo nome. Que ninguém saia daqui, Senhor, como entrou, mas que possamos sair daqui cheios da tua doce presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, queridos. Ô glória. Aplauda o Senhor. Coisa linda. Queridos, amém. Qual é o posicionamento que Deus espera de nós nesses dias? Qual é a posição, atitude que Deus espera de nós diante dos processos de dificuldade que a gente enfrenta? O que Deus espera? Qual é a posição que Deus espera que a gente tenha diante desse jejum que começará a partir de amanhã? Eu estava pensando esses dias, irmãos, lá em casa, quais são as atitudes que geram grandes mudanças? Pastor, traduz isso. Eu traduzo para você. O que eu preciso fazer, grande ou pequeno, que vai gerar grandes mudanças? É como algo exponencial. 2 ao cubo, você vai ter 8. Então você exponencia, você aumenta, você eleva. Um simples cálculo faz uma grande multiplicação. Estava pensando esses dias que atitudes geram mudanças, e pensei mais um pouquinho, que mudanças vão trazer transformações verdadeiras, algo nunca visto, nunca experimentado. O que Deus quer que a gente faça? Pastor, por que o senhor fala isso? Porque todos nós precisamos tomar decisões. Você não quis vir tocar hoje aqui? Dá uma decisão. Quem gostou do Mike, faça assim. Quem quer que o Mike fique aqui, faça assim. Quem pode dizer que ele é do Mirve, faça assim. O Zé Roberto não veio tocar hoje? Não foi uma decisão? Quem gostou do Zé Roberto? Quem quer? Quem vai? Amém. Zé Roberto. São decisões, diga assim comigo, decisões. Irmãos, para você vir ao culto, você tomou decisão. Quem não veio, também tomou decisão de não vir, a não ser que tenha havido imprevisto. Quem veio pela primeira vez, tomou a decisão de vir, porque acredita que algo vai acontecer de bom na sua vida. Sim ou não? João Kleber, por exemplo, segundo domingo que ele vem, né, João? Está gostando, meu filho? Não escandaliza não, os gritos fazem parte, tá? Você está em casa, você pode gritar também, você está em casa. É uma decisão dele. Agora, por que eu falo isso? Olha uns exemplos que eu separei. Uma libertação só acontece de fato quando a pessoa que está presa diz: chega, basta. Enquanto você não chegar a esse nível de falar, chega, basta, continua preso. Você quer ver outro exemplo? Uma mudança de vida que gera uma grande transformação só vai acontecer quando a pessoa disser: acabou. Sabe aquele namoro que não dá em nada, só gasta o teu tempo e te escraviza? Não quero mais não, você vai voltar. Não quero olhar para ele, você vai olhar. Agora o dia que você falar assim, chega, pode passar na sua frente que não vai causar mais efeito nenhum em você. Porque você disse de dentro para fora, já deu, basta. Irmãos, uma mudança para alguém que vai acordar para a vida só acontece de fato quando ela põe um fim naquilo que não está bom. E em se tratando de vida, não adianta você negociar valores, negociar princípios, é tudo ou nada. Ou você toma decisões que definirão a sua vida,
Ou quem vai definir a sua vida são as circunstâncias que você não tomou, ao contrário. Tem muita gente hoje, irmãos, eu falo isso porque atendemos muito. Tem muita gente hoje que convive com as coisas erradas, mas não tomam decisões. Tem muita gente hoje que sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. E por que não consegue, pastor? Porque estão presas, estão travadas. Talvez por um passado, talvez presas e travadas no presente, presas na sua vida financeira. Porque se deixar de ganhar aquele salário, parece que o mundo acabou e não trabalhamos assim. Eu falei com o Tião, cadê o Tião? Que deu testemunho da casa. Eu falei, quantos empregos você conseguiu esses dias para comprar essa casa? Nenhum. Eu falei, por que não vem de você o que você conquistou? É graça. Quando é que a gente vai aprender a depender não do dinheiro para trazer felicidade, mas da graça dele que traz tudo o que você precisa? Quando é que a gente vai aprender a viver dependendo dele, não das circunstâncias? Porque quem vive das circunstâncias se alegra ou se entristece com elas. Por isso que a vida, ela é oscilante. Quando tudo está bem, a pessoa adora. Quando não está nada bem, a pessoa reclama. Já reparou que é assim? Até você falar basta, a gente vive uma onda. Mas quem entende a graça do Senhor permanece constante, porque o nosso Deus é um Deus constante. E o que passa a oscilar é o tempo e a riqueza e aquilo que você precisa, porque segundo a palavra do meu Deus, que é a sua, as bênçãos do Senhor vão te perseguir e vão te alcançar. Eu estou preocupado, pastor, eu tenho que ser abençoado esses dias. Você vai ficar preocupado demais, porque é difícil você correr atrás do vento. Mas a Bíblia diz que o vento pega e te leva onde você deixar ele levar. Alô? Tem muitas pessoas, irmãos, hoje presas a nível espiritual, sentimental, familiar, profissional. Profissional, pastor, sim. Sabe por que a pessoa está presa na nível profissional? Porque a pessoa trabalha tanto que não tem tempo nem para ela mesma. Não tem tempo para os filhos, não tem tempo para o casamento, não tem tempo para a esposa, para o marido, não tem tempo para Deus. É uma escravidão, irmãos. Quem sabe eu estou falando aqui, você conhece alguém assim. Eu estou pregando aqui e você sabe quem é a pessoa que está passando por isso. E vou mais longe, talvez eu estou falando aqui para alguém que está me assistindo no Instagram, que está agora aqui nessa noite falando, pastor, eu me sinto preso, eu não consigo avançar, eu não consigo me livrar de algumas coisas. Eu até entendo, mas eu te faço uma pergunta, até quando isso vai ficar assim? Até quando isso não vai mudar? Porque tem coisa que eu não aguento mais. E tem que mudar para ontem. Mas enquanto eu me conformar com aquilo que me desgasta, eu não vejo Deus mover as coisas, muito embora Ele queira mover. Tem hora que você tem que falar, chega. Aquele cego, quando foi chamado pelo Senhor, ele lança de si a capa o limitava a uma tradição, a uma maldição, a uma sentença, a uma dor, a um choro. E quando o Senhor falou, manda chamar o cego, e de um salto ele se põe de pé. Hoje tem gente aqui que tem que tirar a capa e dar um salto de liberdade, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Nós precisamos, irmãos, tomar decisões que nos façam crescer. Posso ouvir amém? Decisões que te façam avançar em Deus, que te projeta amanhã, que te dê mais intimidade com Deus, que gere novas experiências, que gere em você uma vida abundante. Mas talvez algumas pessoas digam, pastor, eu creio nisso, mas eu não consigo. Eu concordo com isso,
mas lá dentro de mim, eu estou desacreditado desse milagre. Eu concordo contigo, mas eu me sinto sem força, sem vontade, sem fé e sem determinação. Pastor, tem jeito para mim? Claro que tem. Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus diz: clama. Diga assim comigo: clama. Sabe o que é um clamor? É um grito de alguém que não aguenta mais. Senhor, clama a mim, diz o Senhor, e te responderei. Você pode estar debaixo de um sufoco, mas ninguém vai calar a tua voz. Você vai clamar e a sua voz vai chegar até o céu. Tem alguém me ouvindo hoje aqui? Ainda que a circunstância seja maior do que você, ela não é maior do que o Senhor. Escute: clama a mim e te responderei, diz o Senhor. Te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha para mim, ainda tem coisa grande e oculta que você não conhece, mas que Deus quer te revelar nesses dias, para que você viva a plenitude do Senhor. Pastor, e qual é a consequência disso? Isaías 58:8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura vai brotar. Levanta a mão, fala: eu não vivi tudo que Deus tem para mim. Levante a mão, diga: eu ainda não experimentei tudo que Deus tem para mim. A sua cura vai brotar rapidamente, e a tua justiça vai estar adiante de você, e atrás de você virá a glória do Senhor. Levante a mão, fala assim: nesses dias, declara sobre a tua vida: nesses dias Deus fará grandes coisas. Diga assim: em nome de Jesus. Só quem crê, diga: em nome de Jesus. Nesses dias Deus vai responder o meu clamor, vai me fortalecer, me encher de autoridade e derramar sobre a minha vida a sua glória. Quem crê, diga aleluia. Eu libero essa palavra. Tem glória do Senhor chegando sobre a sua vida. Aleluia. Mas quando virá, pastor? Bate no seu peito e fala assim: quando eu decidir. Diga assim: o jejum é para todo mundo, mas pode ter gente que não vai viver a proposta de Deus. A culpa é de Deus? Sabe por que não viveremos todos? Porque depende de mim e de você. Que atitude Deus quer que a gente tenha hoje para a gente viver isso? Vamos ver. Em primeiro lugar, eu tenho mais quantos minutos, o Helder? Me falaram que amanhã é feriado, é isso mesmo, Helder? Só para lembrar. Que atitude Deus espera de mim e de você? Primeiro lugar, posso falar ou deixa para a semana que vem? Quem quer viver algo nesses dias sobrenatural? Gente, olha, deixa eu passar meu coração para você. Se você não entender, essa pregação é apenas um conhecimento. Faltam 7 minutos? Para que é 7 minutos? Para começar a pregar o primeiro ponto? O Helder, não me deprima. Não, tira isso aí, viu, Cris? Não me oprime, o Helder. Ó, comecei a tremer, o Helder. Irmãos, eu vou terminar na hora. Aqui parou, 8 horas parou o culto, ó. Está parado o relógio. Não me culpe. Deixa eu passar meu coração para você. Posso passar? Pega o espírito dessa campanha. Pega a intenção desse propósito de jejum. Não ouça e sai daqui não. Eu sei o que eu estou falando para você. Do dia 7 ao início da campanha, com a proclamação da República. Tem a ver? Tem. O país, ele foi fundamentado em pessoas que eram ladrões. Você imagina o que é vir de Portugal, bandido que estava preso lá, mas foi liberto para ficar no Brasil? Imagina que aquele que ninguém queria em Portugal. Gente, tem uma terra que eu descobri. Vocês estão presos aqui, 30 anos presos. Se você quiser sair da prisão, eu te jogo naquela terra. Você está livre em Portugal. Eu quero. Leva a sua família. Então o bandido veio para cá e começou a tirar o índio. Sai. E começou a matar índio. E a terra absorveu sangue inocente muitas vezes. É esse contexto que existe o Brasil. E todo ano proclama liberdade, e cada ano está mais preso. Tem alguma coisa que Deus clama para fazer nessa nação? A gente acomodado nas nossas igrejas, esperando o pastor falar para jejuar.
que que Deus quer nesses dias de mim e de você? Primeiro, que a gente se separe para Ele, irmãos. Só falou glória a Deus, é linda, obrigado, linda. Deus quer que você faça um jejum para Ele esses dias. Mas eu tenho idade avançada, não é o meu caso. Eu não tenho. Tu também não tem. Aqui é tudo jovem. Vem todo mundo para a conferência. Mas você pode tirar o cafezinho de manhã cedo, a Coca-Cola, o doce de leite. Você pode tirar em uma refeição o almoço, fazer um lanche. A senhora pode tirar, dona Miriam. Eu sei que a senhora não assiste, só para dar um exemplo para pessoas. Só pode tirar novela, dona Miriam. Mas só não assiste, eu sei que só não assiste. Graças a Deus. Você pode tirar aquela conversa boba do Facebook. Se acorda já ligando o celular para saber quais são as últimas informações. Tira isso. Não está acrescentando nada para você. Deus espera que a gente se separe. O jejum é uma forma da gente se separar para Ele. Quando a gente jejua, a gente deixa de alimentar o nosso corpo, mas fortalece o nosso espírito. Entenda aqui, ó. Quem jejua se esvazia de si, mas se enche de Deus. O capítulo 8 do versículo 23 do livro de Esdras diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele se moveu pelas nossas orações. Uau! Daniel, o livro que lemos, fez 2 jejuns. O primeiro que ele fez, ele se separou para Deus. O segundo que ele fez, foi para obter de Deus uma resposta. A verdade bíblica é que Jerusalém, escute, tinha sido tomada pelos babilônicos, e o povo de Judá tinha sido levado prisioneiro. Porém, alguns jovens, aparentemente mais fortes do povo, foram escolhidos para trabalhar no palácio do rei. Não seriam escravos de escravidão, mas trabalhariam mesmo escravos para o rei. Daniel estava já no final da adolescência, quando foi levado nesse time para poder assistir ao rei. E junto com ele havia também 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então agora eles passam a servir ao rei Nabucodonosor na corte do seu palácio. Porém, esse jovem chamado Daniel era alguém que profetizava, era alguém que tinha sonhos, que tinha visões. Quando Daniel faz o primeiro jejum, ele fez, sabe, porque ele não queria se contaminar com as iguarias que o rei dava para essas pessoas. Imagine o que é pegar uma turma de adolescente, fase adulta, e dizer assim: vocês foram escolhidos por Nabucodonosor para prestar serviço no palácio. Uau, que privilégio! Ó, e é tão privilégio, vocês terão comidas do rei, a mesma comida do rei vocês vão comer, tudo do palácio vocês podem comer. Ele quer você gordinho, o rei quer você forte, robusto, cabelão. E Daniel decide jejuar. Eu não quero me contaminar com as iguarias desse rei. Olha para mim. Ei, olha o espírito que havia nele. Eu não quero comer o que todo mundo come, porque eu entendo que eu moro em Planaltina, mas eu tenho que ser diferente de todo mundo. Eu vou andar pela feira, mas a glória do Senhor vai ser vista sobre a minha vida. Eu vou estar na minha família, mas não vou pactuar com a mesma bebida que eles usam. Eu não vou pactuar com o costume que eles têm. Eu entendo que eu fui chamado por Deus, e eu fui chamado para incomodar o inferno e para fazer a diferença. A minha oração hoje é que Deus levante aqui os santos que Deus colocou para servir ao Senhor no palácio do rei.
E não que seja um jejum, o pastor falou, não, mas que esse espírito entre e diga, ei, eu te levantei no meio da tua parentela, não para que você fuja, não para que você cale, mas para que a glória do Senhor venha sobre a tua casa, através da tua vida. Talvez você tenha uma vida mesclada, irmãos. Nossa vida está tão mesclada com o dia a dia. Trabalha, vai para casa, dorme, acorda, come, dorme. Aí rola um filmezinho, uma novelazinha, uma conversazinha. Deus está dizendo assim, é um tempo novo. Diga assim, Deus está me convidando. Fala melhor, Deus está me convocando. Para um alistamento, aonde eu vivo um tempo novo. Quem está me entendendo? Quem concorda, faça assim, olha. Daniel se propôs não se contaminar com a mesma fonte de sabedoria e força que os demais rapazes. Pois bem, o tempo se passou. Oh meu Deus, e tem gente aqui que sabe o que Deus tem para a sua vida. Tem gente aqui que sabe o quanto é precioso para Deus. Tem gente aqui que sabe o tamanho do teu chamado. Mas talvez as iguarias estão tão gostosas. O que o rei serve no palácio é tão bom, pastor. Vai ser o que ele vai te pedir para tirar nesses dias. Porque eu entendo que é maior o chamado que ele tem do que aquilo que eu faço horizontalmente para tentar agradar o meu espírito e a minha alma. Tem gente aqui que sabe o tamanho do chamado que Deus lhe deu. E é como se estivesse adormecido em meio a uma circunstância. A tribulação adormeceu, a abundância também, a escassez tornou-se comum, mas o excesso que Deus deu também tornou-se comum. E a gente entra num ciclo de tudo bem, vamos lá, está tudo ótimo. Deus está falando assim, eu vou tirar você da zona de conforto nesses dias. Tem alguém me ouvindo aqui, irmãos? Eu posso ver profetas no nosso meio, irmãos, aleluia. Eu posso ver pessoas com unção de cura no nosso meio. Eu posso ver pessoas que vão orar e o inferno vai cair, aleluia. Eu posso ver pessoas que quando começar a cantar o céu vai descer. Eu posso ver uma geração que não morreu. A próxima, não é a próxima, é a extensão da sua. Está no teu sangue. Já deu o quê? Tempo passou para Daniel, olhe para cá, e 3 anos depois, comendo legume, verdura, fruta, eles foram se apresentar diante do rei. Escute, e Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se mostraram muito mais fortes, muito mais sábios e muito mais sadios que todos os demais que comeram a comida do rei. A diferença não está no que você come fisicamente, a diferença é o tanto que você se alimenta da parte de Deus. Não tem ninguém me ouvindo, só uns glória a Deus tímido. A diferença não é o que você come aqui, é o que você se alimenta que vem daqui. Daniel jejuou, não porque o pastor mandou. Daniel jejuou, não porque foi obrigado. Daniel jejuou, não porque alguém estava mandando ele fazer, mas porque ele naturalmente queria mais de Deus. Daniel decide jejuar, porque ele queria se separar para Deus, e mais, que o Senhor fosse a sua segurança. Irmãos, se nós queremos agradar ao Senhor, precisamos nos separar para Ele. Se a gente quiser resposta de Deus, precisamos ser diferentes de todos. Amanhã começa, e hoje eu vou orar para quem quiser entrar, não é para toda a igreja, quem quiser. E quando é meia-noite começa o teu jejum. Eu vou tirar o quê? O que custa você? De manhã já vai chegar no teu zap uma mensagem minha e da pastora. Aquela palavra você vai meditar durante o dia e fazer o que está se pedindo para fazer. E à noite, pastor, vai ter a live. Eu não consigo orar. Assista a live, vai ser de oração? Mas eu não consigo assistir. Então você vai orar 1 hora. Eu
não consigo orar, então assiste a live. Eu não consigo assistir, então tu vai orar. Eu não consigo orar, então assiste a live. Porque jejum sem oração é tapiação, irmão. Agora jejua, ora. E a Bíblia, você vai ter a palavra de manhã e você vai ter palavra à noite. Você vai ter que comer a palavra. Ah, pastor, vai pesar. Escute, querido. Você tem quantos anos de vida? Não fale. Eu estou pedindo 21 dias apenas para Deus. Será que a gente não consegue fazer? Se você for ler o livro, eu te aconselho a ler o livro de Daniel. Você vai ver o que Deus fez em 21 dias e o que Deus fez na história dele com os irmãos. Irmãos, olhe para mim. Todo dia você terá live, para você se encher ministração. Jejuar esses dias é se separar para Deus, priorizar a Deus, estar em sintonia com Ele, colocar o Senhor à frente, porque só assim viveremos tudo que Deus tem. Porque enquanto a sua vontade prevalecer, a dele fica em segundo plano. E tem coisa na tua vida que você está cansado de tentar resolver na força do seu braço, que não conseguiu, exatamente porque você colocou a sua mão. Jejuar é falar: Senhor, eu tiro a minha, entra o Senhor. Tem coisa que você tenta fazer e não tem solução aos seus olhos, sim ou não? Tem coisa que você tenta resolver e não consegue, sim ou não? Está na hora de você deixar Deus fazer para você. 2 Crônicas capítulo 20, um homem chamado Josafá recebe a seguinte ameaça: vamos morrer. Vem 3 nações contra a gente. E ele teve medo. E a primeira atitude do rei Josafá não foi se escandalizar, correr, fugir. Ele faz um jejum a todo Judá. Gente, jejum, por quê? Tem alguma coisa vindo aí maior do que a gente. A gente tem que se encher de Deus. A gente precisa entender, irmãos, que jamais venceremos batalhas na força do nosso braço. A gente precisa entender que quem vai batalhar por nós é o Senhor. Quem sabe, existem batalhas que você tem tentado vencer e não consegue. Vícios que você tenta se livrar e não consegue. Luta que não cessa. Resultado que nunca chega. Sim ou não? Quem acha que acontece isso? Levante a mão. Josafá jejua e diz para Deus: eu tenho medo. Está pesado. Ele foi sincero. Mas uma frase que ele disse: os meus olhos estão postos no Senhor. Aleluia. E sabe o que Deus falou? Para tudo. Deus falou assim: para até o louvor. Deus falou: para continuar tocando, só para parar. O jejum deles chegou até mim. Meu Deus, vocês estão entendendo não? Deus falou assim: para tudo. Esse rapaz chamado Josafá chamou minha atenção para ele. E Josafá, Gislene, entra no circuito e fala a seguinte frase para ele: Josafá, essa peleja não é sua. Ele chama tanta atenção de Deus, o Antônia, que Deus fala: essa luta não é sua mais. Nessa batalha você não terá que batalhar. E ele disse: fique apenas na posição e veja o livramento que eu te darei. Aleluia! Tira a mão, se consagre. Deixa eu dizer algo para você anotar aí. Deus está esperando uma atitude nossa nesses dias, para que Ele tome a nossa causa nas mãos dEle. Quando eu jejuo, eu mato a minha carne e me fortaleço nele. Então eu tiro a carne do circuito. E Deus fala: agora eu vou cuidar disso aqui que é muito pesado para você cuidar. E Ele vai dar o direcionamento que eu tenho que trabalhar. Vocês estão entendendo, sim ou não, irmãos? Por isso, a partir de amanhã, separe sua vida para Deus. Recomece a sua história. Anote o que precisa mudar. Tenha determinação, perseverança.
Fica firme, pastor, e o que vai acontecer? Eu já vou te dizer, Isaías 58, o Senhor te guiará continuamente e fartará você até nos lugares áridos, fortificará os teus ossos, tu serás um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca falharão, e os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos, a base, você vai recomeçar da base, em muitas gerações, olha a tua família, tu serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas para morar. Pastor, eu não sei como Deus vai fazer, o senhor não conhece a história da minha família, eu não conheço, mas confia no Senhor, entrega tudo a Ele, fica na posição e veja o grande livramento que Ele vai te dar. Aleluia! Primeiro, Deus quer que você se consagre, e rápido, porque o Helder falou que faltam só 7 minutos. Segundo e último, o que Deus quer da nossa vida nesses dias? Olhe para mim, que você não negocie princípios. Deus quer nesses dias que você não negocie o tesouro que Deus colocou dentro de você. Não negocia princípios. Daniel era um profeta, ele tinha vida com Deus. Escute, eu vou terminar. Daniel se recolhia no seu quarto, abria a janela, orava e adorava ao Senhor 3 vezes por dia. É uma vergonha para a gente. Ele só tinha uma vida com Deus. Deus não pede sua oferta, Deus não pede seu serviço, Deus não pede o seu estudo. O pastor ouviu uma frase e falou, eu peguei dela. Deus não quer o lugar da sua família, Deus quer o lugar dele na sua vida. Ele só quer que você tenha sede dele. Ele só quer que você queira ele. Ele só procura, não são os que têm recurso, mas os verdadeiros adoradores. Daniel dobrava o joelho e adorava 3 vezes por dia. Ele só fazia isso. O cara era profeta, irmão. Agora o detalhe disso tudo, Daniel se destacava entre todos do palácio. Isso gerou uma irritação nos outros, que agora procuravam prejudicar Daniel. Então eles foram ao rei agora, numa geração do rei Dario, e dizem, faz um decreto, faça isso, rei. Quem não adorar ao rei, que seja digno de uma cova com leões. E o rei então, influenciado por eles, faz um edito e escreve, diz, aquele que não se dobrar, que orar a outro Deus e não reverenciar a mim, Dario, será lançado na cova. E pega o anel e pá, sela. Quando selou, os inimigos vieram e falaram assim, tem um que ora 3 vezes ao Deus dele, tu está sendo trocado pelo Deus deles. O rei ficou pasmo, porque soube que era Daniel. Ele gostava de Daniel, mas como a lei tinha sido editada, não podia ser revogada. Então agora ele pega aquele menino e ele é obrigado a lançar na cova dos leões, mesmo que perturbado por dentro, porque ele tinha quebrado um decreto, Daniel, e não podia ficar sem cumprir, porque senão o crédito do rei cairia por terra. Daniel não se negou, não parou de orar, e nós conhecemos essa história, eu vou abreviar. Quando fechou-se a cova, o rei ficou a noite perturbado, e no dia seguinte o rei foi lá e falou, ô Daniel, filho do Deus vivo, aí ó, será que Deus mandou alguém para te livrar? Olha para mim, quando você tem vida com Deus, até o inimigo sabe que é o Deus que você serve, e teme ao Deus que você serve, e respeita você. Sabe quando é que o diabo respeita você? Um exemplo simples. Você está aqui com 2 pessoas falando de outras coisas. Vem 3 amigos falando de palavrão. Vem falando coisas mentirosas. Eles são incomodados com a tua presença.
não você mesclar com a deles. Falei, não vou nem lá, porque aquele bicho ele é chato. O Helder, se eu falar um palavrão, ele vai sair, vai olhar para mim de cara feia. Eles... Sabe quando é que você sabe se incomoda o inimigo? Quando você está numa rodinha aqui, vem alguém conta uma piada e você não ri. Já viu isso? A pessoa, e você não riu. A piada foi esquisita, não caiu bem. A pessoa... E por que sai? Porque você não pactuou com o que estava fazendo ali. Vocês estão entendendo? Daniel era azedo no meio daqueles que estavam em volta dele. Então o rei falou, ei, aconteceu alguma coisa, você conhece essa história? E Daniel disse, rei, vive para sempre. O Senhor mandou um anjo que atou a boca dos leões. Eu estou vivo. E os leões eram igual gatinhos deitados a noite inteira, nem sequer cheiraram a pele de Daniel. Pastor, eu quero esse milagre. Começa amanhã um propósito para chamar a atenção de Deus. Sabe, irmãos? Agora não negocia princípio. Pastor, por que o senhor diz isso? Daniel se mantém firme, mesmo diante dos maiores desafios. Escute aqui. Interessante como a gente vive situação como essa de Daniel. Satanás sempre vai se incomodar com o teu propósito com Deus. Alô? O inimigo sempre vai se incomodar. Ele vai tentar interferir, tentar te calar, fazer alguma coisa para que você e eu negociemos princípios. E se ele não conseguir por esse caminho, ele poderá tentar colocar alguém ou alguma coisa para te impedir. Para quê? Para que os valores sejam trocados. Isso acontece sim. Quantas pessoas perderam a voz profética porque alguma coisa entrou no caminho? Quantas pessoas se calaram, se intimidaram, retrocederam, perderam as suas posições por causa de ameaça? Vou terminar falando do profeta Elias. Orava e tudo acontecia, tinha crédito com Deus, Fabiano. Senhor, que hoje seja mostrado que Tu és Deus, Israel. Aqui está o holocausto, derrama fogo e mostra que Tu és o único Deus vivo. O fogo lambeu tudo. Os profetas de Baal, meu Deus, Ele é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias matou a todos os profetas de Baal e do poste, 850 caíram naquele dia. Então Elias agora diz assim, Deus agora arrebentou. E Jezabel, que era a profetisa daqueles que estavam mortos, nem foi falar com o profeta. Olhe para mim, ela nem se deu o luxo de conversar com o profeta. Ela disse assim, menino, vai lá no profeta Elias, olha o que ela falou, e diga a ele que eu, Jezabel, estou mandando um recado. Diga a esse profeta de fogo que amanhã, a essas horas, ele vai estar exatamente igual os meus profetas que ele matou. Ô Elias, caiu a casa para você. Recadinho de Jezabel. O que foi? Ela disse assim, assim, assim. O profeta do fogo, sabe o que ele fez, irmã Teófila? Ficou tão pequenininho, voz profética não existiu, orou, não orou mais, não viu fogo cair mais. Pastor, e como é que acontece isso? Isso acontece hoje, irmãos, porque nós abrimos mão dos princípios. Por isso que eu orei no início aqui, e a nossa voz profética vai se calando, vai diminuindo. Uma ameaça que consegue colocar um profeta na caverna, irmãos, uma ameaça que faz com que haja uma neutralização de todas as maravilhas do Senhor. Nós também vivemos isso, nos esquecemos do que Deus fez, quando nós estamos diante dos desafios da vida. A gente faz a mesma coisa, a gente se anula diante das afrontas do inimigo.
A gente faz a mesma coisa, silencia a voz profética quando a gente se depara com situações inesperadas. Eu para o seu irmão, não negocie valores. Fala para o seu irmão, não negocia. Diga assim, não abra mão de quem você é. Fala, não abra mão de quem Deus é, e tudo que Deus poderá fazer através da sua vida. Ei, pode até estar difícil para você, mas eu libero uma palavra: fica na posição, porque vai dar certo. Pode até parecer difícil, complicado, mas vai dar certo, porque aquele que fez a promessa continua fiel para cumprir até o fim. Pastor, o que eu tenho que fazer? Não negocia. O escritor do livro de Hebreus diz o seguinte: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Diga assim, não, diga não. Fala, não. Hebreus diz, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Sabe o que disse, queridos, Davi? Persegui os meus inimigos e fugi de todos eles, só voltei depois de destruído até o fim. Foi isso que ele disse? Amém ou não? Só o Vladimir, amém ou não? Quem acha que ele falou isso? Está vendo o que precisa de jejum e Bíblia? Davi disse, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de dar cabo deles. Levante suas mãos. Fica firme em Deus, queridos. Ainda que você diga que está complicado, fica firme. Não negocie princípios, não abra mão dos valores, não negocie o seu chamado, não abra mão dele, porque hoje eu quero declarar, é noite da gente sair das cavernas e viver tudo que Deus tem para a nossa vida, amém? Você pode aplaudir forte ao Senhor? Aleluia! Uma só voz a cantar, eu posso ouvir os anjos aqui.